Bora para o vídeo. Entender o que foi conversado entre eles, né. Se o o Ramon aí, Abate Abel, né, disse que viu uma coisa, foi outra, se a cabine de fato conversou ali para recomendar uma revisão e ele achou que não precisava da revisão, porque as revisões elas são recomendadas, né. O árbitro do vídeo ele não obriga o árbitro central a ir à cabine. Tanto que vários desses áudios, né, que a gente está acostumado aí a ouvir, tem na maioria deles a frase: "Recomendo revisão". Ele recomenda uma revisão ao árbitro, e aí o árbitro toma a decisão de revisar ou não, enfim. A CBF tem usado como regra, nos últimos tempos, a questão de só disponibilizar lá no site dela lances que de fato são mudados, né, mudados ou que pelo menos o árbitro vai à cabine ali para fazer a revisão, né. Essa é a política aí que ela tem utilizado dentro desse Campeonato Brasileiro, e aí ela se apoia nessa forma de trabalhar ao longo da competição para não ter divulgado lá no site o áudio da cabine, né. Mas eu acho que não teria problema nenhum em divulgar, em publicar, enviar para o São Paulo, disponibilizar para o São Paulo. São Paulo ouviu, na verdade, né, o áudio. Eu acho que não teria problema nenhum em disponibilizar, porque aí a gente está falando da transparência da competição, né. Eu acho que é um lance muito grave em que é preciso entender o que aconteceu, cara. Tipo, o que que esses caras conversaram? Porque, assim, é um lance escandaloso, cara. Não é que é uma coisa que é passível de discussão, de debate, de análise. É um pênalti absurdo, cara. É muito claro. Mas muito, muito claro. Assim, um dos mais claros pênaltis não marcados nesse Campeonato Brasileiro em todo e nos últimos tempos também. Então, assim, o que que aconteceu ali, cara? Qual foi a conversa entre eles? O que que foi argumentado? Porque tempo teve, né? O Tapia ainda ficou ali um tempo caído no chão, teve um atendimento, né, para ele e tudo mais. Então, o que que se passou nesse período Que, todo? Qual ele tem aí a autonomia, a possibilidade, capacidade, espaço para tirar todas as pessoas que lá estão e montar um time completamente novo para gerir o clube. Todo mundo. Separar o futebol do clube aí, quem doa ingresso, quem não dá ingresso, a bote, a piscina. Eles que se resolvam lá e briguem entre eles, e o clube, que é o time, melhor dizendo, né, que é o importante aí do lado de cada conversa, seja tocado de forma profissional, pelas pessoas que podem, de fato, tirar o time, né, a instituição dessa situação tenebrosa na qual ela foi enfiada por outras gestões e por essa, e daqui um tempo, depois de um caminho aí sendo percorrido, poder recuperar um protagonismo no mercado, um outro nível de competitividade, uma outra força no cenário do futebol brasileiro. Então, eu sou muito a favor, sim, da ideia de que novas pessoas, entrem aí em ação no São Paulo e possam mudar esse quadro, porque eu já disse aqui mais de uma vez e continuo acreditando nisso, que com esses que lá estão, não tem solução. Para mim não tem. Não tem solução a curto, a médio, a longo prazo, eu não enxergo. Vai ter um pleito no fim do ano que vem, vai ter uma eleição no fim do ano que vem, e para mim as mudanças serão de 6 por meia dúzia, porque as pessoas que vão concorrer são as que estão lá, não serão pessoas novas que estão vindo de outros lugares ou surgindo aí do nada, entre aspas, para concorrer a esse pleito, para trazer uma nova visão, uma nova gestão, uma nova administração ao clube. Não, são pessoas que estão lá. Então o que me garante que elas vão mudar ou vão fazer algo diferente do que vem sendo feito nos últimos 10 anos? Absolutamente nada. Então eu acho que desse ponto de vista, é interessante, né, observar aí o surgimento de alguém interessado em gerir o clube, em administrar o clube. É um cara que tem aí as suas empresas, os seus negócios, não é alguém que vai precisar chupinhar o clube para ficar rico ou roubar o clube para ficar rico, isso não vai acontecer com o rapaz, ele já tem aí os seus negócios, já tem sucesso na sua vida, empresarial, né. Então, se ele tá entrando numa aventura dessa, eu acho que tem, óbvio, 2 aspectos. O cara lá na frente é como uma empresa, é um negócio. Lá na frente ele vai querer, obviamente, obter o lucro dele. Mas também me parece ter um componente aí muito grande do fato do cara ser um torcedor do clube, né. E dele tá vendo ali uma situação de, porra, cara, a gente tá indo pra um buraco que quase não tem solução com esses caras aqui. Então, talvez eu possa intervir, eu possa ajudar de alguma forma. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Não conheço o Diego, nunca conversei com ele, mas vendo de longe, me parece que é esse o negócio. E aí dá até pra gente comparar com outros aí que fizeram coisas parecidas também, a partir do fato de serem torcedores dos clubes, né. Foi até citado o exemplo aqui do Paulo Nobre, né, que fez isso. Muito da reestruturação pela qual passou o Palmeiras nos últimos anos, ela se dá e ela se inicia com o Paulo Nobre, que vai lá, coloca dinheiro do bolso, faz uma injeção financeira com dinheiro do bolso dele, a juros muito baixos, quase zero, porque ele era um torcedor do clube, tinha muito dinheiro,
E aí, a partir disso, vem outros projetos, outros processos, e o clube consegue aí o status que hoje ele obteve, né? Mas tudo começou lá atrás, com esse movimento. Então, me parece algo em linhas diferentes, bastante parecido do ponto de vista do cara, da largada, né? O que que faz o cara ter essa atitude, ir atrás, projetar esse negócio, prospectar esse negócio? O fato dele ser São Paulino e dele enxergar o clube que ele torce quebrado, falido, ferrado, sem perspectiva futura. E ele olha para o que produziu já na vida empresarial, para os contatos que tem porra, tem como resolver isso aqui, cara. Tem uma solução. Dá pra gente compor aqui um negócio com várias pessoas e armar um plano, traçar um plano, criar um projeto para tirar o clube dessa situação. Então, eu vejo muito assim esse ponto de partida. Eu acho que só de ter uma cabeça nova, diferente, é bastante benéfico. E só também para passar algumas coisas, né, até tem algumas perguntas aqui no chat. O Diego Fernandes, ele atua como intermediário, ele tem o seu patrimônio, mas ele seria o intermediário de um grupo de investidores são paulinos, né, e a gente está falando de donos de banco, a gente está falando de, assim, donos de empresas multinacionais, né, que ele pode reunir para tentar fazer uma oferta ou de compra ou de investimento do São Paulo. E a informação da CNN é que o Diego ele já contratou um instituto de pesquisa para entender o que a torcida pensa do futuro administrativo do São Paulo Futebol Clube e para estudar modelos também de inserção, né, da parte financeira também. Obviamente ninguém vai assim colocar dinheiro onde não conhece barra não confia, né? Até o Caio Casagrande, que está sempre via Twitter também interagindo, ele manda: Diego Fernandes quer comprar o São Paulo e se não tiver interesse de vender, ele ainda investiria sem mandar a troco do quê? Não, né? Aí é algo que, assim, não existe almoço grátis, né? Ele não vai comprar enquanto pessoa física o São Paulo, ele vai ser o intermediário, como ele foi nesse intermédio da CBF com o Ancelotti. Essa é a ideia dele inicial. Eu já tinha falado aqui há cerca de 15, 10 dias, né? Que era o que ele confessou para algumas pessoas ali no camarote no jogo contra a LDU. Ele tem, então, essa ideia. E se não tiverem interesse de SAF, por exemplo, porque a SAF é algo que a gente comenta aqui, mas tem vários tipos de SAF, né? E tem também, que eu estou até preparando isso uma matéria para o site, né, conversando com pessoas de lá, tem aquele modelo do Bayern de Munique, né, 49-51, que ainda tem ali uma atuação do conselho, mas tem um grupo de investimento aberto, né, para que possa ter então esse aporte no clube, que é algo também que ele estuda, né? Ele estuda algumas formas ali de poder inserir o seu dinheiro, mas assim, não dá para ser tonto e ingênuo e achar que ele vai colocar 500 milhões no São Paulo, porque o São Paulo é sentimento que jamais acabará. Não é assim que funcionam as coisas, né? As coisas não são dessa forma. Ninguém vai colocar. É fácil brincar com o dinheiro dos outros, né? Então, ninguém vai colocar em algo que não dê retorno também. Mas o que eu tô falando aqui, assim, nem conheço individualmente a figura do Diego para poder falar, para poder trazer aqui e falar: esse cara é a salvação, esse cara é o caminho. Acho que ninguém, né, que tenha responsabilidade no que passa, pode passar algo assim, porque não tem como, né, colocar a mão no fogo por ninguém. Na vida, na política, em tudo você não coloca a mão no fogo por ninguém, fica a dica para você que tá ouvindo. Mas eu acho que, assim, é interessante pelo menos que haja esse movimento de concorrência de mercado. Eu acho que isso para o São Paulo é fundamental. Acho que isso para o São Paulo é algo assim crucial da gente falar. Haver concorrência de mercado em caso de uma compra de SAF. E aí eu vou explicar também um pouco dessa relação com a Galápagos do São Paulo também, no próximo tópico. Mas acho muito importante haver uma concorrência, pessoas poderem apresentar coisas para o São Paulo, projetos para o São Paulo, porque isso inflaciona talvez algum valor que outro grupo que já esteja mais encaminhado possa querer pagar também. Então, acho que é assim, cara, tão simples quanto isso. O Júlio Casares, ele não tem prioridade pelo Diego. Hoje ele tem prioridade pela Galápagos. Então ele tá tentando mostrar o seu trabalho, tá tentando mostrar algo, né? E aí o Esporte 24 Horas falou que eu tô tentando falar aqui há um tempo, talvez ele entendeu de forma direta, né? Como que é a cortina de fumaça se é justamente o contrário do que o Casares quer, né? Então, o Júlio Casares, assim, certamente não está feliz com essas informações que estão surgindo em relação ao Diego, porque não tem, assim, correlação direta com o que ele tem de assim, pensamento para os próximos passos do clube, né? Então, é algo apenas para a gente deixar claro aqui também que não existe hoje uma conversa entre Júlio e Diego Fernandes. As partes negam e eu posso também confirmar para vocês, pelo que eu ando apurando, que não existe uma relação entre Júlio e Diego Fernandes para o futuro do São Paulo. Caso o Diego queira estabelecer algo, né, nos próximos passos, isso seriam vias separadas, né? E aí isso pode gerar uma concorrência até interna. Então, só é importante aí passar essas informações em relação
ao Diego, né? Acho que a gente já comentou muito em relação a isso durante Pega os lá, em últimos dias 23. também. Gol anulado de Caleri na Copa do Brasil, no Allianz. São Paulo ganhou o jogo. Né? O Daronco anulou um gol do Caleri, sem nenhuma explicação. Em 2024, 1-1, o Richard Rios quase quebra a perna do Pablo Maia, né? Não foi expulso. Em 2024, no mesmo jogo, teve um pênalti não marcado em Luciano na área. Também não aconteceu nada. Na semifinal do Paulista esse ano, teve aquele pênalti assim, descarado no Vitor Roque que não foi nada. Ele se jogou, cavou o pênalti, aquilo eliminou o São Paulo da final do Paulista, né? Muitos até lembravam do esquema Parmalat dos anos 90, que falava, tiravam o São Paulo da final para o Palmeiras pegar um time mais fraco e ser campeão. Não deu certo, né? Perderam para o Corinthians. Só nesse jogo de domingo, teve o pênalti não marcado no Tapia, teve não expulsão do Andrés, teve não expulsão do Gustavo Gomes, teve falta na origem do primeiro gol do Palmeiras. Então, são vários erros, não foi só isso. E aí, Kaique, até para colocar aqui, eu não vou colocar matéria, porque realmente dá problema de direito autoral, né? Mas ontem, para mim, além da matéria no Jornal Nacional, que aí para mim é um trabalho de assessoria fortíssimo, né? Tipo, vamos limpar a barra do campeonato para não ficar manchado, porque é o principal campeonato do Brasil, então vamos dar uma amenizada nisso aí. Para mim, a Leila Pereira e o Abel Ferreira, eles perdem uma grande oportunidade, porque eles ficam cobrando o tempo inteiro lisura no campeonato, e numa semana onde todo mundo estava favorável a Leila, pelo episódio contra o Flamengo, da postura do Flamengo na Liga, então estava todo mundo ali meio que apoiando a Leila, e aí ela vai, depois do clássico, porque ela aprova a nota, ela falou que ela aprova todas as notas oficiais que saem do clube, né? E aí com essa postura ela se mostra igual a todos. Então, sabe, para mim, claro, para quem olhar de fora vai falar, é choro de perdedor, pode chorar aí. Mas para mim é um episódio bem lamentável, assim, do mesmo naipe do Aidar comendo banana lá, que foi outro palhaço, né? Naquela entrevista lá em 2014, né, Kaique? De novo, eu acho que é complicado a gente falar na questão da remuneração, porque o Ramon Abate Abel, seja R$8.000 por mês, ou por partida, ele vai, no final do mês, vai ter mais de R$50.000 só por apitar jogos, né? Fora as despesas custeadas e tudo mais. Não é pouco dinheiro, não, para árbitro que vive disso hoje em dia, né? Acho que não é a questão do salário, porque, aliás, depois da introdução do VAR, temos uma indústria da arbitragem, né? A cada partida participam 12, 13 pessoas envolvidas para a gente ver esse negócio aí. Eu acho que o VAR do Brasil ele só aumentou o número de pessoas sem melhorar o nível da condução dos jogos. Essa é a questão. E a troca do comando da arbitragem, que foi um detalhe que ficou na surdina, no governo Edinaldo, foi uma das grandes burradas na final da gestão Edinaldo e que o atual presidente da CBF não mexeu, né? O Rodrigo Martins Sintra, que pouco aparece, ele era um péssimo árbitro. Sendo um péssimo árbitro, ele vai ser um péssimo comandante, né? E ele é um péssimo comandante. E até quando ele escala o árbitro mais experiente ou preferido dele para um jogo desse, deu no que deu, né? E acho que vai acabar sobrando para ele, eu imagino. R$8.000 é uma remuneração patética diante do que movimenta o futebol. E não é só isso. Responsabilidade, né? E não é só isso. Esse é um dos problemas. Sabe qual é o problema maior? Essa semana não que tem data FIFA, não sei se o Ramon, para onde ele vai, mas normalmente o que acontece? O árbitro apita domingo, ele está fora da casa dele em regra, certo? Porque um árbitro não pode apitar um jogo do seu estado. Do seu estado. Então ele está fora da casa dele. Então é domingo. Aí domingo ele vai embora para a casa dele, certo? Chega lá, se o jogo for às 4 da tarde, ele chega segunda na hora do almoço, tá? Se o jogo for à noite, ele vai dormir em São Paulo, por exemplo, para ir para a casa dele e vai chegar lá 2 horas da tarde. Nesta hora, 2 horas da tarde, de segunda-feira pós-jogo, o que está fazendo o jogador? Está de regenerativo. Está treinando, está conversando com o analista, está conversando com o médico, com o fisiologista, com o preparador físico, está se preparando para jogar quarta, certo? Quem conversa com o árbitro? A comissão, né? Tá bom, mas beleza. Tá. Então ele vai pegar esses R$50.000 do Arnaldo aí, e é fato, e vai gastar uma parte disso em fisioterapia, porque ele também precisa estar bem preparado. Uma outra parte em academia. E além disso, ele tem que visitar a família dele, tocar a vida dele, né? Chegar em casa, dar o cheque para pagamento da escola, como qualquer um de nós faz. E, segunda noite, para onde ele vai? Já para o aeroporto de novo. Então, é ridículo a gente achar que estes profissionais, entre aspas,
tem condições de tomar uma decisão serena, sendo mal preparados como são, em todos os aspectos, físico, emocional, psicológico, certo? Então, ou a gente parte para começar a resolver isso, e vai demorar, porque você vai ter que formar uma geração de árbitros, ou vai ficar assim. Mas Vamos aí, investigar Massa, todos os jogos. Não, porque não tem solução. Não Não tem uma tem outra- solução. debate dentro desse debate. Entendeu? Nós estamos falando, em Minas Gerais, o Massinho tem total razão. Agora não se aplica a Ramon Abate Abel, ou aos principais árbitros do Brasil. Pô, Ramon Abate Abel estava no Maracanã, na quinta-feira à noite, apitando o principal. e ele prejudicou o Flamengo no jogo? Não. Não, estou perguntando. Não. Não, mas a reclamação do Boto Não. fez o que fez no Maracanã e ganhou como prêmio apitar o jogo São Paulo e Palmeiras. Não vou cair nessa, não. Olha, Tá? tá vendo? Você entendeu? Como é que é o desfecho disso? Vai pro Palmeiras e Flamengo, né? Não é isso, cara. É que o cara isso, não, o mas cara eu- tá eu- se não, aproveitando de uma Agora eu vou falar, arbitragem agora de eu vou falar, Flamengo e porque Cruzeiro. você tá- Só para concluir, se aproveitando de uma arbitragem de Palmeiras e Cruzeiro, Flamengo e Cruzeiro, para justificar um erro de arbitragem no jogo do Morumbi. Não é um erro. Vários, É que seja, exato, arbitragem ruim. Exatamente. Teve pro outro lado também, mas vamos lá. O que ele Diga. salienta, o Boto, é que o árbitro, de fato, é o preferido da CBF, ao apitar Flamengo e Cruzeiro na quinta-feira e São Paulo e Palmeiras 3 dias depois. Quando ele estava no Rio e depois pegou a ponte aérea para São Paulo, o São Paulo estava em Fortaleza, jogando, né? O Ramon Abate Abel não fez nada além de se preparar bem, descansado, para esse jogo. Então, essas coisas das mazelas do futebol brasileiro não se aplicam a todas as pessoas, não a todos os jogadores. Os caras da Série C, D, não têm as condições De trabalho. de trabalho do São Paulo e do Palmeiras, certo? E assim vai. O Ramon Abate Abel não tem desculpa. Ele ganha bem, ele apita os principais jogos, ele tem estrutura, ele tem prestígio. respaldo, ele não tem desculpa. De novo, não é o mesmo caso de um árbitro estreante como o cara de Bragança. É outra situação. Então, o Ramon Abate Abel, ele não vai sair ileso dessa. Não vai, e não é com a punição da suspensão ou etc. Talvez ele nunca mais atinja o prestígio e o nível que ele teve um dia. Porque a arbitragem que ele ministrou sem ajuda de ninguém, porque talvez ele não tenha aceitado, vai manchar a carreira dele, assim como a carreira do Castrilli foi manchada. É tão relativo que o Castilho foi para a Argentina, está vivendo bem. Aliás, eu conversei com ele tem uns 3 anos sobre esse caso de No português. Brasil, não mais. Brasil, mas será que faz a diferença? A Marília também tá vivendo bem no Paraguai. É só duas coisas.